a pergunta de número 159. Então, se a pergunta 158 foi: quem deve pregar a palavra de Deus? A pergunta 159 é: como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isso são chamados? Então, nós vimos que os que são chamados, os que são vocacionados por Deus e reconhecidos pela igreja, que tem autoridade da igreja para pregar, devem pregar. Mas agora, como é que eles devem pregar? Nós sabemos já quem deve pregar a palavra: os vocacionados por Deus e os autorizados pela igreja. A gente viu, né? Seminário, ordenação, ok? Agora a pergunta tá, agora eu sei quem deve pregar a palavra de Deus, mas a pergunta agora é: como devem pregar? De qualquer jeito? Eu tenho a resposta essa aqui, ó. Aí já vem a primeira parte da resposta, que ela é grande, né? Então a gente dividiu em primeira e segunda parte. Vamos a primeira parte. Vamos responder juntos? Aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina diligentemente, em tempo e fora de tempo, claramente, não em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, nós vimos aí a primeira parte de como é que deve pregar a palavra de Deus aquele que foi chamado para isso. Vamos às perguntas então. A primeira, as referências bíblicas primeiro. Alguém lê Tito 2:1-8, por favor. Tito 2:1-8. Quem achou primeiro aí pode ler. Tito, capítulo 2, versículo 1 e versículo 8. E depois 8. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Legal, sã doutrina. 8. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não sendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Perfeito. Linguagem sadia, que é a mesma coisa de linguagem sã. Então, prega a sã doutrina, usa linguagem sã, linguagem sadia, ok? Então, o dever de pregar a sã doutrina, o dever de pregar a palavra com diligência, com zelo, com cuidado e persistência. Atos 18:25. Quem achou pode ler. Atos 18:25. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Tá, tô falando de Apolo, né? Ele era zeloso, cheio de fervor, e falava com precisão, pregava com precisão a palavra de Jesus. Então, a ideia de diligência, ok? Com precisão, com cuidado, com zelo. Alguém que a ideia de, podia ver, né? A ideia de alguém que se esforça para entender bem o que a Bíblia diz, para falar corretamente, ok? E também agora persistência, 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, corrige, repreende, exorta com toda a sua longanimidade e doutrina. Então, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, a ideia de persistência, prega sempre a palavra, a ideia de quer você tenha oportunidade, quer não, a ideia de quer não se você não tem, arranje oportunidade, né? Você esteja atento às oportunidades, prega a palavra, a ideia de persistência. E por fim, a palavra de Deus deve ser pregada com clareza, sem depender da esperteza humana, mas confiar no poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 14:19 e 2:4. Vamos lá? Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo está falando do dom de línguas, né? Está ensinando lá os coríntios como lidar com o dom, mas ele fala: eu prefiro falar 5 palavras da minha língua do que 10.000 em uma língua que não seria entendida. Da ideia de clareza, eu prefiro falar algo que as pessoas entendam e seja claro a elas.
Agora, 1 Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A minha linguagem, diz Paulo, foi da pregação, né? A minha linguagem não consistiu em palavra de sabedoria humana, mas em poder do Espírito. A ideia ali de Paulo é que ele não confiou em sabedoria humana, em técnicas humanas, em uma filosofia humana. Ele não confiou, embora Paulo fosse um erudito, embora Paulo fosse alguém que, diante de reis, como nós estamos vendo em Atos dos Apóstolos, falava e falava bem. Então Paulo não era alguém que não sabia falar, ele era uma pessoa estudada, um erudito, né? Alguém capacitado, mas a ideia ali do texto é que ele não confiava nessas coisas, ok? Ele não se apoiava nessas coisas, em sabedoria humana, achando que a sabedoria humana ia convencer alguém, mas quando ele pregava, ele confiava no poder do Espírito, ok? Não era o tanto que Paulo sabia que ia converter alguém, mas o poder do Espírito que ia usar a pregação para trazer os homens a Cristo. Então essa é a ideia de Paulo ali em 1 Coríntios 2:4. Vamos às perguntas aqui e as respostas que o Gerardo Voss dá para essa pergunta e resposta. Ele nos ajuda a entender cada parte dessa primeira parte que nós vemos aí sobre como se deve pregar a palavra de Deus àqueles que foram chamados para isso. O que significa sã doutrina? A expressão sã, né, de sadia, a expressão sã doutrina significa a doutrina verdadeira, né? Ou a doutrina que está de acordo com a Bíblia, com a verdade da Bíblia. Então, sã doutrina. Se você ouvir alguém falar assim, ele prega a sã doutrina, isso significa que ele prega a doutrina verdadeira. Em outras palavras, a doutrina dele está de acordo com o que diz a Bíblia. Então, você está ouvindo alguém e fala, essa pessoa, esse pregador, ele prega a sã doutrina, ou seja, ele prega o ensino verdadeiro da Bíblia. E quando o pregador não faz isso, você diz, esse pregador não prega a sã doutrina, a doutrina verdadeira. O que ele ensina não é o que a Bíblia diz, ok? Então, sã doutrina significa doutrina verdadeira. E a doutrina verdadeira qual que é? Aquela que está de acordo com a verdade da Bíblia, ok? Por que é importante a pregação da sã doutrina? Por que é importante o pessoal pregar a verdade da Bíblia? Olha só o que o Gerardo Voss diz aqui. A pregação da sã doutrina é importante porque é somente pelo conhecimento da verdade revelada na Bíblia que fazemos contato real com Cristo e experimentamos a salvação por seu intermédio. Se medicamentos e alimentos puros são necessários à saúde dos nossos corpos, quanto mais importante é o puro alimento espiritual para a vida, nutrição e cura de nossas almas. Então ele apela, né, para um raciocínio, uma lógica, um comparativo, dizendo, olha, se nós nos preocupamos, né, em nos alimentarmos bem, né, agora a moda é os orgânicos, né? Os orgânicos, todo mundo correndo atrás dos alimentos orgânicos, né? Aqueles que não passam por, né, processo, aquele que vem da terra mesmo, né, direto para a sua mesa. Então, a preocupação com a saúde, o medicamento, ninguém fica tomando remédio vencido, todo mundo quer o melhor medicamento, aquele que é comprovado, aquele que faz bem. Então, assim, muito mais, melhor dizendo, muito mais o alimento da alma tem que ser o alimento correto. E isso aqui é uma coisa que as pessoas dão pouca atenção, né? Porque às vezes qualquer doutrina serve, qualquer tipo de pregação serve. As pessoas, às vezes o pregador, ele é dinâmico, ele é um bom orador, ele fala muito bem, mas a doutrina, o alimento não é bom. É vencido, digamos assim, né? É passado aquele alimento, não é um bom alimento, né? Não é um pasto verde, né? Então tem que se ter cuidado com isso. Aqui a ideia de Gerardo Voss é muito, muito importante. Só há contato real com Cristo quando a verdade da Bíblia é conhecida. É por isso que você conhece tantos evangélicos que se dizem evangélicos e são
parecem no que falam que nem são. Por quê? Porque foram mal alimentados. O que eles têm comido não é uma boa comida. Daí eles não conhecem a Cristo, ainda que muitas vezes se proclamam crentes de forma sincera. Mas você vê que são mal alimentados, né? Creem em muitas bobagens, muitas coisas que a Bíblia não diz. Então não tem robustez, não são crentes robustos, fortes, porque não estão bem alimentados, ok? Então é importante a pregação ser segundo a verdade da Bíblia, ok? Para que criem crentes robustos, maduros, e não crianças. Lembra que Paulo disse? Olha, vocês são crianças na fé, vocês têm rejeitado o alimento sólido. Eu não posso dar a vocês porque vocês estão ainda comendo, a ideia lá é papinha, né? Então vocês são crianças ainda, vocês precisam de alimento sólido, vocês precisam ser fortes. Isso se dá com boa doutrina, ok? Bom, vamos lá. Como ministros podem garantir a pregação da sã doutrina? A sã doutrina é a pregação da verdade segundo a Bíblia. Ela é importante porque é o alimento para a alma. Você precisa de sã doutrina. Como é que os ministros, então, eles se esforçam, devem se esforçar para que as suas ovelhas, aqueles que são pastoreados por eles tenham um bom alimento? Ok? A única maneira de se garantir a pregação da sã doutrina, da doutrina verdadeira segundo a Bíblia, é pela irredutível fidelidade à palavra de Deus escrita, a Bíblia Sagrada, e pelo esforço incessante para compreender o seu verdadeiro sentido. A verdadeira doutrina só pode ser assegurada pelo contínuo e cuidadoso estudo da Bíblia. Então, como é que o ministro, ele garante? Obviamente, claro, pela graça de Deus, que dirige, claro, mas tem esforço do ministro também. Não adianta eu chegar aqui, o pregador chega aqui no domingo de manhã e fala: Senhor, eu não estudei nada, agora me revela. Não é assim que acontece, não é? A palavra de Deus, Paulo mesmo a Timóteo fala: exercita-te na piedade, manuseia bem a palavra de Deus. Você sabe manusear bem a palavra de Deus. Então a ideia de esforço, de estudo, né? Quando Lucas escreve o seu livro Lucas Atos, né? Lucas Atos é um livro só. Ele vai dizer: olha, depois de acurada investigação, de estudo. Então isso tudo envolve a pregação, né? O passar da palavra verdadeira, né? A sã doutrina, com estudo. E primeiro, antes do estudo aqui, o pregador deve ser irredutivelmente fiel à palavra de Deus escrita. Ele tem que ficar no que a Bíblia diz. Ele não pode sair daqui. O que garante que uma igreja está promovendo sã doutrina, doutrina boa, bom alimento? É quando a congregação vê que o pregador, ele se mantém no texto, ok? Se mantém no texto. Então, essa é uma evidência de que há boa doutrina lá. Ele está tirando aqui da cabeça dele. Mas ainda assim, não é só isso. Ainda assim, o pregador não deve só ser fiel à palavra escrita de Deus, mas ele deve esforçar-se para compreender o seu verdadeiro sentido. Então, ele deve ser alguém que estude os originais. Ele deve ser alguém que leia comentários de bons teólogos, né? Nós temos hoje, então, a facilidade que você consegue na internet, comentários dos pais da igreja, dos reformadores, de homens contemporâneos que têm se esforçado como intérpretes, né, da Bíblia. Então hoje é uma riqueza. Então o pregador hoje tem todas essas ferramentas para garantir, André, que aquilo que ele tem anunciado, proclamado na igreja é uma pregação sã, é uma pregação verdadeira, ok? Então o pregador deve se esforçar, deve vir estudando. Aí vai preparar um sermão é algo, não é fácil, né? Se você for preparar um bom sermão, porque às vezes há textos mais fáceis do que outros, mas às vezes há textos difíceis. Então o pregador ele ora, ele lê o texto, ele medita sobre o texto, ele tira aplicações do texto, mas ele não pode ficar só no que ele acha, ele tem que conferir com outros teólogos bons se aquilo que ele está entendendo é realmente aquilo. Então ele vai a outros teólogos, ele consulta outros livros para ver se, olha, estou no caminho certo. Ele não pode confiar só no que ele acha.
Ele tem que testar isso segundo aquilo que Deus deu à igreja, porque a Bíblia diz, né, que Deus deu à igreja pastores, mestres, ok? Para a edificação, até dos próprios pastores, para que os pastores não estejam sozinhos, mas tenham um respaldo, né? Porque alguém fala assim, olha, eu creio assim, assim, não, mas você tirou isso da onde? Bom, do meu estudo bíblico, da consulta dos originais, e também porque teólogos como tal, como fulano, também falam a mesma coisa. Isso dá mais segurança, ok? Dá mais base de que, meu pastor não está sozinho nisso, ele não inventou esse negócio, ok? Isso é importante, tá? Então vamos lá, tudo bem aí? Tranquilos? Por que é necessário que a palavra de Deus seja pregada diligentemente, ou seja, com esforço, né? Com cuidado, com zelo? Aquilo que Deus ordena deve ser feito com aplicação. Lembra, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, ainda mais o ministro. A pregação da palavra é ordenada por Deus como meio indicado para a salvação das almas e expansão do seu reino. Como é que Deus salva almas, irmãos? Como é que Deus expande o seu reino? Por meio da pregação da palavra. Uma obra tão importante assim deve ser realizada com diligência e esforço contínuos e fervorosos. Nós estamos no final de Atos dos Apóstolos, André, Diácono Luiz. E nós temos visto como é que o reino de Deus ali em Atos tem se expandido. Como é que os gentios têm sido convertidos? Pela pregação. Você vê os homens ali de Deus, agora nós vemos bem Paulo, né? Você vê Paulo anunciando Jesus Cristo. Você vê ele pregando Jesus Cristo. É por meio da pregação que isso acontece. Como é que algo tão importante assim não pode ser feito, ou não deva ser feito com diligência, esforço, contínuos e fervorosos? Está lidando com almas. Quando um pregador ele está diante da igreja pregando, ele não está passando informação. E a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes o pregador tem que ter cuidado com isso. Ele acha que ele vai lá para a igreja para passar informação. Irmãos, vou falar para vocês aqui, qual que era o contexto aqui de Paulo, as coisas. Embora, obviamente, a pregação envolva informações assim, porque se estuda o contexto também, para se entender o que o autor pretendia naquele texto. Mas a pregação não é só um informativo cultural da época. A pregação, ela deve ser aplicada, aquilo que o texto, né, que vem do texto, deve ser aplicado às almas que estão ali ouvindo. Então, tem que ser por ideia de fervor, né? Às vezes você vê pregadores que não têm fervor, eles falam lá, mas eles não aplicam a mensagem, eles não chamam o homem a se arrepender, a consagrar-se. E o pregador que é chamado para o ministério da palavra, ele deve saber que ele deve fazer tudo isso com esforço contínuo e fervor, porque ele está lidando com almas, a salvação daquelas almas, por meio da pregação. O que quer dizer pregar a palavra a tempo e fora de tempo? Essa expressão quer dizer que a pregação da palavra não deve se limitar às ocasiões formais, como as do culto regular da igreja, aos domingos, por exemplo. Mas também o pregador deve realizá-la informalmente, sempre que houver oportunidade ou ocasião permitida. O ministro deve ser uma testemunha da verdade em todas as circunstâncias, não apenas nos cultos regulares da igreja. Então, o ministro da palavra ele tem que estar pronto para anunciar a palavra, não só formalmente, né? Imagina, que estranho seria, né? Que você ligasse para o pastor da sua igreja um dia de semana: pastor, olha, tem um aniversário aqui amanhã e o senhor poderia trazer a palavra aqui para a gente? O pastor respondeu: eu só falo domingo, meu irmão, só prego domingo, né? Que estranho, né? Ou eu me lembro que certa feita o reverendo Cleópolis, né? Eu era ainda estudante de seminário, aí ele estava começando, iniciando, né? Foi o primeiro ano, aí eu fui a Salvador, onde ele estava, no primeiro ano, e eu cheguei na quinta-feira, e na sexta-feira ele disse assim: você prega no domingo à noite. Salvador era uma igreja de 1000 membros, né? A igreja que meu pai pastoreava lá em Salvador, a Presbiteriana da Mangueira. E eu estava começando lá, o meu primeiro ano, né? E ele falou: você prega domingo. E eu estava na quinta-feira. Aí eu falei: eu não posso,
eu não sei. Aí ele falou uma frase que eu não esqueci. Ele disse assim: o pregador não é alguém que tem que falar alguma coisa, mas é aquele que sempre tem alguma coisa para falar. Aquilo foi muito bem dito. Porque veja só, se o pregador é piedoso, se ele lê a Bíblia em casa, se ele medita, se ele faz sua devocional em casa, ele sempre vai ter o que falar. É claro, é óbvio que quanto mais antecedência for avisado ao pregador, mais tempo, ok? Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Acontece, por exemplo, o pessoal faleceu repentinamente. Você tem que trazer uma palavra no ofício fúnebre. E aí, você não vai falar porque não deu tempo para preparar. Então o pregador tem que estar pronto. E a sua devocional, a sua vida devocional lhe ajuda. Porque ele tem recebido da parte de Deus enquanto ele medita. E aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então o pregador tem que ser assim, o crente tem que ser assim, e o pregador ainda mais. Porque se exige dele uma palavra, se espera dele uma palavra. Então o pregador tem que pregar a tempo e a fora de tempo, tem que estar pronto para isso. O que significa pregar com clareza? E aqui eu creio que nós vamos para o final aqui. Não temos mais um, 6 e 7. Isso quer dizer que tornar o sentido claro e evidente a todos os que ouvem. O pregador não deve ter o objetivo de ser considerado como profundo, mas de ser entendido pelos seus ouvintes. É errado amenizar as verdades e deveres desagradáveis pelo medo de ofender os ouvintes. Cada ministro de Cristo tem a obrigação de apresentar a verdade clara e nua, quer os homens a ouçam ou a rejeitem. O seu alvo não deve ser o de agradar os homens, mas o de agradar a Deus. Tem muita coisa boa aqui, né? Pregar com clareza quer dizer tornar o sentido das Escrituras claro e evidente a todos os que ouvem. Eu estava lendo Pregação em Pregadores, há um tempo atrás, do Mark Lloyd Jones, e ele fala que Lutero, ele escreve certa feita, Lutero escrevendo acerca da pregação na sua igreja, ele diz: na minha igreja há homens qualificados, eruditos, há magistrados, há homens que têm capacidade intelectual superior, bem dotados de capacidade intelectual. Mas eu já os avisei que prego a mulheres e crianças. E se ficarem ofendidos com isso, eles saiam porque a porta está aberta para eles. Então a ideia de Lutero é que ele não pregava a teólogos. A ideia, quando ele inclui mulheres ali, não porque elas eram inferiores intelectualmente para entender, mas elas não eram habilitadas com a teologia, não havia um curso para mulheres. E ele diz: então eu prego para quem não entende muitas coisas do que os teólogos entendem. E eu quero que a minha pregação seja entendida tanto por homens com capacidade e que são escolados nessas matérias, quanto para aqueles que não são. Então Lutero, ele deixa muito claro isso. E Lloyd Jones o acompanha, lá no Pregação em Pregadores. Ele diz que, olha, o evangelho tem que ser algo claro, que o empresário entenda e também o homem do campo, se estiver na mesma congregação, entenda. Tem que ser claro dessa forma. Uma criança, Rafinha, embora a Rafinha é muito inteligente, vai ficar mais fácil, Rafinha? Mas que a Rafinha entenda, certo? Assim como o presbítero Francisco também entenda. Então essa é a ideia. O pregador tem que se importar com isso. Ele não deve preocupar-se em aparecer, em ser profundo demais. Quantas vezes nós podemos, não sei se já aconteceu com vocês, de ouvir pregadores que a gente não entende o que eles falam. A gente sai da pregação dizendo assim: eu só sei que ele é muito inteligente, mas o que ele falou, eu não sei nada. Eu sei que ele sabe muitas coisas, mas eu não entendi nada. Mas ele citou fulano, ciclano, citou aquilo, falou uns termos lá que eu... ele provou que é muito inteligente, alguém muito lido, mas eu não entendi nada do que ele falou. O pregador, ele tem que se fazer claro, ele tem que se fazer entendido, ele tem que ser simples. Veja Jesus, nosso Senhor. Ele, quando pregava, ele usava imagens simples, que os homens comuns conheciam, da construção de casa, observar as aves do céu. Os exemplos que ele dava eram exemplos comuns que todo mundo, do pequeno ao grande, sabia.
Observai, elas não plantam. Você vê uma ave plantando? Ela não planta nem planta. Mas o vosso Pai está no céu sempre proveu alimentar elas. Observai as flores, olha a beleza das flores. Eu vos digo que nem Salomão se vestiu como elas, em toda a sua glória. Mas essas flores, amanhã elas murcham, são lançadas no fogo. Quanto valem vós mais do que as flores e os pássaros? A clareza dele, a simplicidade dele em ensinar é o que o pregador deve buscar. Não quer dizer que o pregador não deve estudar e ser alguém capacitado, procurar graduar-se, de forma alguma. Mas na hora de colocar o seu ensino, ele tem que procurar simplicidade. É gostoso você ver um teólogo cheio de títulos, cheio de diplomas, mas na hora de falar ele é uma pessoa simples. Ele não quer mostrar aqui, ele tem simplicidade. Nós temos bons teólogos aqui presbiterianos assim, homens com grande capacidade, mas que na hora de falar são simples, falam com clareza. Até uma criança entende. Isso é muito gostoso, e isso deve ser buscado, ok? Perfeito. Bom, em que devem confiar os ministros para que suas mensagens sejam eficazes? Eles devem confiar no método dele, na oratória. Eu vou ensaiar aqui minha oratória, ninguém vai resistir. Eu tive um professor de pregação que ele falava que a gente tinha que ir para o espelho antes da pregação, ficar ensaiando o nosso sermão. Eu achava aquilo, eu não conseguia entender aquilo, o proveito daquilo, porque parecia que eu não vou representar, eu não estou representando, né? Você tem que ir lá no espelho, ver a sua maneira que você fala. Eu via aquilo lá, fazia assim para não tirar zero, mas eu entrava aqui, saía aqui, porque eu creio que não era assim. O que o pregador deve confiar a eficácia da sua mensagem? Os pregadores não devem confiar nas palavras sedutoras de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder. Isto é, o ministro não deve colocar a confiança na própria habilidade, como orador ou palestrante, nem depender da influência psicológica do seu modo de apresentar a verdade. Aí toca uma musiquinha, isso é muito comum, esse aqui tem a ver com aquilo, o pregador, está proclamando lá o evangelho, aí vai a pessoa pro teclado lá atrás, as pessoas começam a emocionar, está tocando ruim demais, para de tocar, então, isso tudo é apelo fora do poder do Espírito, é usar de artifícios para emocionar as pessoas. Isso não deve ser feito. Você tem que confiar no Espírito de Deus, prega a palavra, e o Espírito fará o resto. Então essas técnicas de manipulação, isso não deve existir na pregação. O pregador não deve apelar para essas coisas. Tinha uma brincadeira que o professor lá do seminário fazia. Ele falava assim, pregador tem que, obviamente, falar com clareza e tal, mas dentro desse assunto de ensaiar o que vai falar, e fazer tudo pensadamente, ele disse que tinha gente que colocava lá, chorar aqui, no esboço do sermão, está pregando e chorar agora. Boa. Já tinha todos os passos, risos aqui, agora o povo chora. Então, diz que ele está falando que o bacharel Mateus lembrou. O sermão não era assim. Você não, a emoção, verdadeira emoção espiritual é o Espírito que opera, não é o pregador. Não é o pregador. Às vezes você está pregando e as pessoas, às vezes o pregador está pregando, as pessoas parecem que nem estão prestando atenção. Aí o pregador sai triste, às vezes, meio assim e tal. Pode sair, Aí a pessoa chega na porta e fala: pastor, o sermão Deus falou muito. Então assim, às vezes até o pastor pensa que não foi muito bem, mas Deus, e até pode ser que o sermão dele não tenha sido o melhor, embora ele tenha se preparado muito, mas ele tenha limitações, mas o Espírito Santo é que aplica. Às vezes você pode achar que é o seu sermão que vai mudar as pessoas, não acontece nada. Então, é o Espírito Santo que usa essas coisas, né? É por isso que nós, por exemplo, não fazemos apelo, né?
Nós não apelamos, né? Olha, no final do culto, do sermão da pregação, vem aqui quem converteu. A gente não faz essas coisas. Por quê? Porque a gente sabe que aqueles em quem o Espírito Santo vai trabalhar, serão trabalhados por Ele. Não é questão de eu ter que colher isso agora. Às vezes agora a pessoa nem está pensando direito, nem não quer, mas daí em casa, o Espírito Santo vai falar com ela, dali uma semana ou um mês. Então não tem agenda para o Espírito Santo. Tem que ser agora, viu? Vem aqui quem converteu, vem agora, tal. Não tem isso. Você lança a semente e no tempo de Deus a semente vai frutificar, é no tempo de Deus. Então, o pregador deve ser dependente do poder do Espírito Santo. Antigamente eu observava isso aí, o pregador fazia o capelo nas igrejas aí, ia sempre um grupo muito grande de pessoas. Quem aceita Jesus aí? Muita gente levava a mão lá na frente, recebeu oração, mas no domingo seguinte não apareceu ninguém. Daquele pessoal que foi na frente, quase ninguém. Enfim, Perfeito. O Espírito Santo, realmente, a pessoa deixou que o Espírito trabalhasse nele. E outra coisa, emoção, né? Perfeito. E é um perigo, porque você acaba medindo, né? Não só a conversão das pessoas por elas irem ali na frente, que não quer dizer muita coisa. Isso. Às vezes alguém pode vir para aparecer, Isso. não é porque converteu. E você acaba medindo a pregação por isso também, né? Se foi muita gente, então o sermão foi muito bom. Se foi pouca gente, foi ruim, né? Imagina lá o profeta Isaías, né? Foi parafraseando o profeta Isaías lá, ele termina a pregação, alguém se converteu, ele diz, ninguém foi na frente, porque ele diz, ninguém creu na nossa pregação. E foi pregação ruim? Não foi pregação fiel. Deus aprovou o profeta. Então você não mede essas coisas, sabe? Você prega a palavra. Procura se preparar corretamente como ministro, como pregador, e faz confiar no Espírito. E deixa o resultado para o Senhor. O Senhor é que vai. Porque Ele pode condenar e pode salvar por meio da pregação, né? Então, o ministro, ele confia no poder do Espírito Santo, né? Meus irmãos, Deus abençoe, guarde vocês aí.